Gravando já? Ótimo. Bem-vindo a mais um vídeo para o nosso canal ILPC, Instituto Latino-Americano de Psicanálise Contemporânea, no YouTube. Hoje eu me propus a falar um pouco sobre a questão do processo analítico. Como podemos segmentar, dividir, observar como esse processo acontece? Quando falamos de um processo analítico, falamos então de uma sequência de fenômenos, uma sequência de eventos, né, que culminam em um contínuo que acabará na alta do paciente ou no fim da análise. Não falamos de cura em momento algum, porque cura é um termo, além de médico, é um termo que não cabe em psicanálise. Então falamos de encontrar uma verdade, de encontrar o seu desejo, né, de encontrar um eixo próprio, que é o próprio desejo, para que uma análise pare, ou seja, o fim da análise. Quando falamos de análise, falamos que o processo começa com uma ligação, né? O paciente liga para o analista para marcar uma hora. Por que liga? Primeiro porque geralmente foi indicado por alguém que já passou pelo analista, ou mesmo encontrou, né, alguma indicação em algum site, em algum lugar. Então, nesse momento a gente já entende que há uma pré-transferência. Esse analisando, essa pessoa que se propõe a fazer uma análise, em algum momento já atribui um saber àquele que procura, o qual procura, ou seja, o analista. Então já há uma atribuição de um suposto saber, né, que mais tarde será, então, o elemento-chave do processo transferencial. Quando recebemos um paciente, temos algumas preocupações. Nos primeiros momentos de um processo analítico, nós vamos trabalhar então com as chamadas entrevistas preliminares, ou Freud naquele tempo chamava de análise de ensaio. Esse tempo de entrevistas preliminares tem um objetivo. O objetivo, primeiro, é detectar que estrutura esse paciente tem. Estrutura é aquilo que é irreversível e que, a partir do reconhecimento de uma estrutura, vamos direcionar a técnica, vamos escolher alguns recursos para trabalhar com o paciente. Então, estamos falando de 3 estruturas básicas: perversa, psicótica, neurótica. A maioria dos pacientes que nos busca são pacientes de estrutura neurótica. O perverso raramente vai procurar uma análise, porque ele já sabe tudo. Ele não precisa do saber do analista. Quem procura uma análise são as vítimas dos perversos. O psicótico procura análise. Só que a técnica para trabalhar com a estrutura psicótica é diferente da técnica para trabalhar com a estrutura neurótica. E hoje eu vou me manter falando mais da estrutura neurótica do que psicótica. Em um outro momento eu posso gravar uma coisa sobre a estrutura psicótica. Então, nas entrevistas preliminares eu vou tentar chegar a um consenso, né, de que estrutura se trata ou possui esse paciente. Se tratando de uma estrutura neurótica, né, eu já sei que em algum momento, logo após esse reconhecimento inicial, nós vamos então estar usando o divã. Bom, seguindo, vamos falar então de que é um momento onde eu escuto essa história inicial, organizo alguns conteúdos que esse paciente traz e faço uma retificação subjetiva. A retificação subjetiva implica nessa organização de emoções, de vivências que ele traz e ao mesmo tempo implicá-lo no seu sintoma. O que quer dizer implicá-lo no seu sintoma? Torná-lo responsável, ainda que o sintoma seja uma criação do inconsciente, torná-lo responsável pelo seu próprio inconsciente, consequentemente pelo seu sintoma. Enquanto esse paciente não está implicado no seu sintoma, não há possibilidade de transcorrer um processo analítico. Então, nas entrevistas preliminares, uma das questões é implicá-lo no seu sintoma e criar uma demanda de análise. O que é criar uma demanda de análise?
é criar nesse paciente a possibilidade de uma curiosidade de saber por que o seu sintoma existe, de saber por que algo, né, que ele narra como uma queixa está lhe acontecendo. Exemplificando, se eu tenho um paciente que chega e fala: eu quero dormir, não durmo, há noites que eu não durmo, né, e eu quero dormir. Esse não é um paciente para análise. Eu preciso tentar criar uma demanda de análise. Se ele insiste em apenas querer dormir, vou encaminhá-lo a um psiquiatra. Agora, pode chegar o paciente e dizer: eu não estou conseguindo dormir, não sei o que me acontece, eu queria entender o que acontece que eu não durmo. Essa é uma demanda de análise. Ele quer entender por que não dorme, ele não quer apenas dormir. Então, essa demanda vai ser criada nessas primeiras entrevistas, nesse primeiro contato. E aí isso a gente chama então de criar uma demanda de análise e fazer uma retificação subjetiva. Após esse momento, aí sim, nós vamos estar falando de um início de processo analítico. Importante também colocar aqui que nesse momento já se instala uma transferência, né? E no momento que se instala essa transferência, é o momento que o analisando, o paciente vai para o divã. Nessas primeiras sessões, né, o analista ele está envolvido com a psicanálise, ele está inserido dentro da psicanálise. E esse primeiro vínculo que o paciente cria não é somente com o analista, mas é um vínculo que envolve o analista e no contexto que ele está inserido, que é a própria psicanálise, a comunidade psicanalítica. Quando o paciente chega no consultório, depois de 2 sessões, e fala: eu pensei no que você disse, é como se eu escutasse você me falando, ou aquilo que você me falou. Esse é o momento que a transferência já está instalada. Então é o momento de ir para o divã. Para ir para o divã, há algumas regras. A regra fundamental é: você vai deitar-se, falar o que lhe vem à cabeça. Fale sem filtros. Por mais incoerente, por mais vergonhoso que pareça, fale. Fale sem parar, fale sem filtro. Certo? Então, encaminhamos o paciente para o divã. Nossa posição geralmente é uma posição espacial fora do campo visual do paciente, o que estimula o paciente a se ouvir e não prestar atenção no outro e não esperar esse reconhecimento do outro, mas sim se escutar o seu próprio inconsciente. E é nessa posição que nós vamos transcorrer daqui para frente todo o processo analítico. Obviamente pode acontecer em algum momento, e aí entra a singularidade de cada processo, em algum momento o paciente me traga uma questão emergencial, uma questão que demanda um outro tipo de atendimento. Eu posso, né, em uma sessão, trazer o paciente para uma poltrona, escutá-lo, né, fazer algumas intervenções, mas na sequência ele volta para o divã. E o que acontece quando ele está no divã? Bom, o sujeito é inserido, né, a partir do Édipo, é banhado na linguagem. Ele é atravessado pela linguagem e na linguagem. Portanto, o nosso recurso é escuta. Uma escuta que não é simplesmente a escuta de um amigo no bar ou de um ente familiar. É uma escuta que dizemos flutuante. Ela é flutuante porque praticamente ela não tem um objetivo específico. Eu não sei o que eu vou escutar, eu não direciono o que eu vou escutar, eu apenas escuto. Escuto de uma forma que eu possa ali reconhecer significantes que emergem do inconsciente e que estão a serviço do inconsciente e nos dizem alguma coisa. Então, essa escuta, ela é uma escuta que a gente diz flutuante. Para entender essa escuta flutuante, eu tenho que entender, então, como o analista faz isso. Lacan fala do lugar do desejo do analista. O lugar do desejo do analista é um lugar onde o analista se destitui dos seus atributos egóicos e, por alguns momentos, é como se ele estivesse ali foracluindo o seu ego para escutar de uma outra forma, para um escutar sem direcionamento, sem esperar o que escuta.
Então, em alguns momentos da sessão, nós conseguimos atingir essa posição, esse lugar de desejo do analista. Naso chama isso de fazer silêncio em si mesmo. É uma forma de escuta diferenciada, uma forma de escuta que só com muito treinamento o analista vai desenvolvendo. É uma escuta que está fixada, ou ela escuta não o enredo do que se fala, mas os significantes que vão aparecendo, e vão aparecendo numa cadeia que nos dá uma pista daquilo que não é dito, daquela verdade que está encoberta por uma fala do paciente, que na livre associação acaba de alguma forma afrouxando um pouco esses filtros do ego, essa barreira do ego, e alguns significantes aparecem. Perceba que cada pessoa vai narrar um fato com palavras do repertório dela. E muitas vezes o mesmo fato pode ser narrado de formas completamente diferentes, o que nos leva a escolher as palavras, os significantes que usamos para falar de determinadas coisas. Quem escolhe, na verdade, é o nosso inconsciente. Os significantes podem, de alguma forma, nos mostrar aquilo que o inconsciente quer que vejamos, o inconsciente do paciente quer que vejamos. Essa posição do lugar do analista envolve uma comunicação de inconsciente para inconsciente. O analista é, nesse momento, um objeto, ele não é um sujeito. Ele não está ali como alguém que escuta, como um amigo escuta, mas ele está ali como um objeto que vai ser usado, de alguma forma, para ser o depositário, de algumas questões que o paciente vai nos trazer, inclusive aqui, o depositário de uma transferência. Dizemos que o motor que move um processo analítico é a transferência. O que é então a transferência? A transferência é a atualização, é a repetição dos vínculos vividos desde que quando éramos crianças. O amor demandado do analista, para o analista, que o analisando demanda do analista, é um amor narcísico que requer reconhecimento todo o tempo. É uma demanda de reconhecimento, é uma demanda de um saber que o analista tem, que o analisante, ou analisando, julga. Que o analista sabe algo dele que ele não sabe, que o analista tem a solução do seu enigma, que o analista tem algo que vá suprir ou completar a sua falta. E é nesse momento, quando o analisando julga que o analista tem algo que vai suprir a sua falta, que supre a sua demanda de saber faltante, o analista se torna, de alguma forma, o chamado objeto A, objeto causa do desejo. Então o analista se coloca como um objeto. E a transferência é uma tentativa de repetição da posição do sujeito analisando em relação ao outro. Esse outro, nesse momento da análise, que é o analista. Entretanto, o analista não se oferece como um amante, ou um professor, ou uma autoridade demandada pelo analisando. O analista se faz presente como analista e torna-se totalmente ausente como sujeito. Ao se apagar como sujeito, o analista faz surgir a relação existente entre esse sujeito analisando e o outro que o constituiu. É interessante quando falamos disso, porque na análise a gente vê que a história erótica do paciente se repete, mas com uma resposta nova. Essa é a grande questão da análise. A resposta já não é a mesma. A resposta é uma resposta nova porque o analista não responde a essa demanda. Algo novo ocorre na transferência, colocando o analisando frente ao seu desejo. E agora já não envolve um outro que vai responder, mas é ele com o seu desejo. O sujeito ama o suposto saber do analista para assim saber do seu desejo, deixando assim entrever a sua própria falta. Então, é uma nova forma de lidar com a sua demanda de afeto, de reconhecimento. É a não resposta dessa demanda que o analista faz
enquanto um objeto, é que vai colocar o sujeito frente ao seu desejo e frente à sua própria falta. Ele descobre, e eu vou enfatizar, descobre, que é o seu próprio desejo que está em cena, né? Não é a demanda do outro, mas o seu próprio desejo que está em cena, em relação com o outro e não o desejo do outro. Assim, né, aquilo que era amor volta ao lugar de desejo. Então, uma análise acontece a partir do momento em que o analisando vai descobrindo o seu desejo, a sua verdade e a sua falta. No primeiro momento de análise, a gente diz que há uma transcendência que demanda um saber, demanda algo que é, na verdade, uma demanda de amor, como Lacan diz. Toda demanda é demanda de amor, né? No segundo momento, que vai acontecer aí por volta de 1 ano, 2 anos de análise, essa demanda se torna mais intensa. É um segundo momento da transcendência. Nazi vai chamar isso de sequência dolorosa de transferência. É o momento que a transferência acua totalmente o analista. É o momento em que o paciente está voltado para tudo o que é e que acontece nessa relação analista-analisando. Onde ele pede opinião, onde ele se põe com a seguinte mensagem: eu lhe conto tudo, você sabe tudo de mim, e eu não sei nada de você. O que você acha disso? O que você tem a me dizer disso? Por vezes até com uma certa hostilidade, isso vai depender aí da história de cada um, da biografia de cada um, né? E o analista, nesse momento, tende a não responder a essa demanda. É a única forma desse paciente, em algum momento, entrar em contato com o seu desejo e com a sua falta. Agora, não podemos também generalizar. A psicanálise é um processo singular. Em algum momento, um analista pode responder com limites a alguma demanda para aplacar uma certa ansiedade que está num nível muito extremo, né? Aí vai da análise que fazemos de cada paciente e do que está em jogo nesse momento da análise. Nesse segundo momento da transferência, dessa demanda acuativa ao psicanalista, ao analista, surgem novos sintomas. Então nós vamos chamar esse processo sintomático que emerge de neurose de transferência. É o momento que o paciente chega e fala que tem tido dores de cabeça com mais frequência, ou que a ansiedade aumentou. São novos sintomas que vão surgindo no lugar daqueles sintomas que nesse momento provavelmente já não existem mais, que foram sintomas iniciais da queixa do paciente. É um momento que estamos caminhando então, né? E quando eu digo caminhando, é um tempo, né? Nós estamos falando de uma análise aqui que, pelo menos considerando uma sessão por semana, mínimo uns 4 anos, né? Para uma análise poder chegar a algum final, isso com muito sucesso. O momento em que o paciente, o analisando, está em frente, está em confronto com o seu próprio desejo e com a sua falta. Nesse momento, então, ele já sabe que o analista não tem aquilo que ele julgava que o analista tinha, que era um saber sobre ele, sobre a sua verdade, algo que o completaria ou que cobriria a sua própria falta. É o momento em que o analista, então, vai saindo do seu papel de sujeito suposto saber e vai ficando de igual para igual. É o momento onde o analista é literalmente descartado. Como um objeto que se colocou durante todo o processo, ele é descartado porque esse objeto já teve o seu valor, a sua função. Então, agora somos pares. Eu e o analisando estamos na mesma posição. Então, é o momento em que a análise para, o momento em que o analista deixa o seu papel de suposto saber para ser um par. O que entremeia, o que se faz presente nesse processo durante todo o tempo, né, é a interpretação. E o que é uma interpretação? Nós vamos encontrar diferenças conceituais de interpretação em cada abordagem. Para Klein, a interpretação funciona de um jeito,
Até para o próprio Freud funciona de um jeito, para Lacan funciona de outro jeito. Aqui eu vou ficar com a teoria lacaniana e o conceito de interpretação em Lacan. Uma interpretação é uma intervenção que gera a possibilidade de um enigma, que gera a possibilidade de uma grande interrogação que o paciente tem que responder. Tem que inventar. Para que de alguma forma resolva o seu enigma, ele tem que inventar algo que resolva, né, essa interrogação. Uma interpretação é um conjunto de palavras que são ordenadas de forma impessoal, sem eu, sem você, né, colocada preferencialmente sem pontuação, que possa soar como uma interrogação ou mesmo uma afirmação, e que tende a criar uma nova possibilidade de verdade, tende a destruir uma certeza e inserir um enigma. Então, isso seria uma interpretação. Pode ser uma palavra, como um conjunto de até no máximo 10 palavras, que possam impactar no paciente, gerando então um enigma. O momento da interpretação é sentido pelo analista como uma pausa que o analisando faz à espera de algo, né? Uma pausa que você só vai detectar a sutileza dessa pausa com treino, que é o momento certo de interpretação. A interpretação não cabe em qualquer momento. E, mais, só vamos dizer que há uma interpretação se o resultado, né, for obtido. Então, nunca, no momento que eu digo, aquilo que eu digo é uma interpretação. Aquilo se torna uma interpretação uma, 2 sessões ou mais à frente, quando atingiu um resultado. Se não atinge o resultado, não é uma interpretação. Então, vamos pensar aqui que uma interpretação vem espontaneamente, de forma quase que inconsciente, no analista. Digamos que o enunciado ultrapassa o sujeito. O que isso quer dizer? Quer dizer que, ao ouvir determinado significante, há uma elaboração que não é totalmente consciente, que não é pensada, e que, nesse momento, o analista solta. Quando se pensa no que se fala, nem sempre se entende por que se falou, mas quando se percebe como isso é recebido no analisando, né, é o momento que a gente pode pensar numa interpretação. Há cortes na análise, então a gente vai se referir aqui ao tempo lógico, ao tempo do inconsciente. Quando alguma interpretação é colocada e visivelmente surpreende o paciente, o analisando, é o momento de encerrar a sessão. É o momento de não deixar que o analisando coloque nada que sobreponha aquele momento de surpresa, para que ele possa sair com aquele momento de surpresa e sentir o impacto daquilo, e criar algo que resolva o enigma que aquilo propõe. Então, isso seria uma interpretação. A grande questão de um processo analítico é, às vezes, a ansiedade de um analista principiante. O analista principiante tende sempre a responder ou intervir de acordo com a sua própria ansiedade e não respeitar o tempo, a pausa e o silêncio. Então é um cuidado que eu recomendo a todo analista iniciante que tenha, no sentido de não ultrapassar o tempo do paciente, o tempo do analisando, né? Não deixar que sua própria ansiedade ultrapasse o tempo do analisando. O silêncio é uma comunicação, a pausa é uma comunicação, e é uma comunicação muito rica, quando se aprende a ouvir. O silêncio pode dizer mais que muitas palavras, então vamos respeitar esse silêncio. Enfim, para hoje acho que eu esclareci um pouco do que é o processo analítico, né, de como a análise transcorre. Eu espero que vocês possam, né, que eu possa ter agregado algum conhecimento aí a esse conceito do que é um processo analítico. Obrigado.